Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia, o nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos exércitos celestiais, aquele que dá ordem aos anjos ao nosso respeito, aquele que tudo coopera para o bem daqueles que nele depositam a confiança, a segurança daqueles que se refugiam no Senhor, aquele que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão do coração, ele é aquele que herdou tudo do Pai e nos concede do seu poder e a sua autoridade para pisar serpentes e escorpiões, assim o Senhor nos ensina. Aqueles que perseveram dia após dia na vigilância, vigiai em espírito e em verdade, porque se não for segundo o espírito, em vão vigia os sentinelas, se não for o Senhor que guarda a cidade. Tudo segundo a condução do seu espírito, aquele que é fiel, aquele que é a verdade. A verdade é um escudo e broquel, nos faz andar na vereda da justiça, aquele que os frutos daqueles que colherão. O Senhor é o nosso pastor, único bispo e bom pastor das ovelhas que são do seu aprisco, que nos fará andar em pastos verdejantes, em águas tranquilas, aquele que a sua vara e o seu cajado nos consolam, aquele que sempre não diz, não se turbe o vosso coração, a casa do meu pai há muitas moradas, as mansões celestiais, aqueles que semeiam com lágrima e colherão com júbilo, aqueles que perseveram e meditam na palavra de dia e de noite. Ainda a palavra diz: meditai, vigiai e orai sem cessar. Ainda que não sabemos expressar por meios de palavras, ele é aquele que através do seu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aqueles que perseveram dia após dia pela condução do seu Espírito. Seu Espírito é pronto e experimentado em toda boa obra para nos instruir dia após dia na condução do seu Espírito. Ele é fiel para nos manter até o fim, aquele que nos ensina: perseverai até o fim, sejais sempre o bom sal. O bom sal, se perder a sua propriedade, se torna insípido. Assim a palavra nos diz. O sal nos traz a temperança da carne, aqueles que perseveram nas boas novas, aqueles que perseveram, os puros de coração herdarão o reino dos céus. Ele sonda a intenção da mente e do coração e conhece entre aqueles que perseveram. Ele não vê exteriormente segundo o homem vê. Aquele que sabe da perseverança, não nos justificamos a si mesmo, mas o seu Espírito é aquele que nos conhece, é aquele que, assim como nos instrui, sonda a intenção da mente e do coração. E assim sejais conduzidos pelo Espírito, assim como ele é reto. Ele nos ensina: sejais justos, andai em retidão, se é que vós ainda tenhais o meu Espírito. Porque lembrai-vos de Saul, quando exortado, onde dizia para que não tomasse aquele do adversário, e ele tomou daquele gado e foi exortado, do qual ele disse, o profeta que o exortou disse: muito melhor do que a gordura dos animais, a submissão do coração, aonde ele foi reprovado. O Senhor lhe retirou o Espírito Santo
o espírito reto, e lhe concedeu um outro espírito a atormentá-lo, porque o Senhor nos ensina: eu formo a luz, as trevas, o ferramenteiro, faço absolutamente tudo. Por isso o próprio rei Davi, que tinha que tocar harpa para quando Saul estava com o espírito atormentando, aquele mesmo que tentou matar Davi, onde assim Davi também teve a oportunidade de feri-lo com a espada, mas ele disse: longe de mim tocar no ungido de Deus. Davi usou da temperança, da mansidão, para no tempo certo, assim como o povo já dizia que Davi um povo que estava desgostoso e passou para o lado do rei Davi, já dizia, bem que sabia que tudo que entrava em Israel como saía, já estava sobre as suas orações, porque na verdade Deus já havia ungido como rei, aonde ele mesmo disse: quando um homem segundo o coração de Deus, exceto no caso de Urias, ele disse na confissão do Salmo 51, Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito, aquele que via Saul com o espírito atormentá-lo, porque pequei, fiz o que é mal contra os céus, desde o nascimento do ventre da minha mãe sou pecador. Não retires de mim o teu Santo Espírito, me purifica como o isopo, me deixa mais alvo do que a neve. O Espírito pronto e experimentado, do qual ainda proclamava o Espírito e a palavra, mas ali no Monte das Arábias o sangue do Cordeiro foi derramado, aonde 3 proclamam na terra: a palavra, o Espírito e o sangue carmesim, que falou com mais veemência do que o sangue de Abel e até mesmo do sangue dos bodes, aonde ele faz a expiação para a culpa dos pecados. Não há outra forma de fazer expiação para a culpa dos pecados, a não ser pela única oblação, pois ninguém pode colocar outro fundamento. Assim como o seu Espírito é a água transformada em vinho novo, onde todo aquele que nasce do Espírito, nova criatura, que é direcionado pelo Espírito. O passado não pode o acusar, e assim o presente, o seu Espírito não nos deixa retroceder mais segundo as atitudes do velho homem, assim da velha mulher, mas persevera como nova criatura, que não retrocede e não tem do que se envergonhar, onde aqueles que são luz expõem as suas obras para que sejam vistas, assim como aquele que diz que é luz, mas há trevas, é mentiroso e está em densas trevas. Por isso, perseverai na vigilância, na oração, e meditai na palavra viva e eficaz de dia e de noite. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.